Eu cumprimento todo o povo de Deus com a poderosa paz do Senhor Jesus. Amém? Eu sou a pastora Yara Gomes, pastora presidente da Igreja Evangélica Missionária Templo dos Milagres, aqui do município de Goiânia, Pernambuco. E nós vamos hoje fazer uma reflexão da poderosa palavra de Deus que se encontra no livro do profeta Jeremias, no capítulo 17, do versículo 1 ao 6, e diz assim: O pecado de Judá está escrito com um ponteiro de ferro e com um diamante pontiagudo cravado na tábua do seu coração e nas pontas dos seus altares. Seus filhos se lembram dos seus altares e dos seus postes ídolos junto às árvores frondosas sobre os altos outeiros. Ó monte do campo, os teus bens e todos os teus tesouros darei por presa, como também os teus altos, por causa do pecado, em todos os teus territórios. Assim por ti mesmo te privarás da tua herança, porque te dei e far-te-ei servir os teus inimigos na terra que não conheces, porque o fogo que acendeste na minha ira arderá para sempre. Assim diz o Senhor: Maldito o homem que confia no homem, faz da carne imortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor, porque será como um arbusto solitário no deserto e não verá quando vier o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Aleluia! Louvado e engrandecido seja o seu nome. O pecado de Judá existia por 3 razões. A primeira era a idolatria. Judá vivia carregada de idolatria. Judá vivia sob os auspícios dos credos e da adoração a deuses estranhos e construíam postes ídolos em cada esquina, e em cada casa de Judá havia um ídolo, havia um poste ídolo em cada rua. Enfim, Judá havia se entregado aos deuses pagãos. Aleluia. O segundo ponto desta passagem que leva a manifestar o pecado de Judá sobre a nação israelita, sobre os auspícios do Deus Todo-Poderoso, a presença de Deus vinha testemunhar este pecado no meio do seu povo. Esse segundo ponto era que Judá acreditava apenas no homem. Ele não acreditava naquilo que Deus falava na sua lei, na sua palavra, mas preferia acreditar no homem. E Deus amaldiçoava e amaldiçoa até hoje todo aquele que confia no homem e deixa de confiar na sua palavra. Aleluia! Glória seja dada ao nome do Senhor. E o terceiro ponto que transformou Judá numa nação pecadora era que eles tornaram-se desonestos cada vez mais, buscando riquezas através da sua corrupção, da sua desonestidade. Aleluia! Louvado e engrandecido era o seu nome, Senhor, e é o seu nome. Aleluia! Então, no primeiro versículo, ele diz o seguinte: o pecado de Judá está escrito com um ponteiro de ferro e com um diamante pontiagudo gravado na tábua do seu coração e nas pontas dos seus altares. Ou seja, aleluia, louvado seja Deus. O pecado da idolatria estava tão incrustado dentro do coração dos judeus que Deus definia esse pecado como sendo um pecado que estava enraizado em seu coração, que até os filhos dos seus descendentes idólatras da idolatria vinham de geração em geração lembrar-se dos postes ídolos, ou seja, dos adoradores, seus descendentes
dos postes ídolos, da adoração e do pecado da idolatria, de tão cravado que estava no coração deste povo, este pecado passava de geração em geração e isto não agradava ao Senhor. Aleluia! Louvado seja Deus. No versículo 2, aí ele fala que seus filhos se lembram de seus altares e dos seus postes ídolos junto às árvores frondosas, sobre os altos outeiros. Ou seja, a lembrança desse povo não era da palavra de Deus ou do Deus vivo, mas sim do ídolo, do poste ídolo, da idolatria, da adoração aos deuses pagãos e a tudo que os deuses pagãos faziam com que eles se convencessem que deviam fazer, que era a prática do pecado, e o pecado estava incrustado nos seus corações e eles sentiam saudades deste tempo. Aleluia! Louvado seja Deus! No versículo 3, ele diz: ó monte do campo, os teus bens e todos os teus tesouros darei por presa, como também os teus altos por causa do pecado em todos os seus territórios. Aleluia! Glória seja dada ao nome do Senhor. Então, Deus prometia retirar deles tudo o que eles tinham, porque tudo o que eles tinham, eles conseguiam por conta da sua corrupção, do seu pecado, da sua idolatria, da sua desonestidade. E no versículo 4 ele diz: assim por ti mesmo te privarás da tua herança que te dei, e far-te-ei servir os teus inimigos na terra que não conheces, porque o fogo que acendestes na minha ira arderá para sempre. Aleluia! Louvado seja Deus! Ou seja, eles, além de perderem todos os bens que haviam conseguido desonestamente, através da sua idolatria, através do pecado, através de tudo o que eles seguiam, que era o braço de carne, a palavra de Deus cada vez mais estava apartada das suas vidas e a sua vida estava entregue à adoração a deuses pagãos e a todos os pecados que esta adoração exigia de cada um, e eles, por si só, também rejeitavam a palavra de Deus, portanto, não tinham mais direito à herança que o Senhor havia lhes dado através da palavra, que seriam as bênçãos, bênçãos sem medidas, bênçãos materiais, espirituais e a vida eterna. Então Deus havia amaldiçoado este povo e retirado deles tudo o que ele havia prometido e ainda entregaria os mesmos nas mãos dos inimigos e os faria sair de sua terra natal para ir viver numa terra estranha como escravos. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E no versículo 5 diz assim: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. No versículo 6, ele diz: porque será como um arbusto solitário no deserto e não verá quando vier o bem, mas antes morará nos lugares secos e do deserto, na terra salgada e inabitável. Isto era o juízo do Senhor sobre a nação judaica. Viver num deserto não apenas da pobreza material, mas no deserto espiritual, num deserto onde eles não conseguiriam discernir o bem nem o mal que sobreviriam sobre eles, num deserto onde não havia mais a presença do Deus vivo, do Deus Todo-Poderoso, do Deus Provedor, num deserto onde ninguém chega para dar nenhum copo com água e nem uma palavra, aleluia, uma palavra da parte do Espírito de Deus para que possam vir a consolar-se e a sua alma ter paz. Eita, aleluia! Louvado e agradecido é o teu nome, Senhor, Deus Todo-Poderoso. Aleluia! Louvado seja Deus. Vejam o que o pecado pode fazer a uma nação. Uma nação escolhida, uma nação que foi remida e chamada pelo Deus vivo, uma nação que Deus escolheu para si
e agora esta nação o traía, esta nação corria atrás de outros deuses, essa nação se corrompia, essa nação, basta cantar, tornava-se uma nação carnal, tornava-se uma nação pecadora e distante de tudo o que Deus havia prometido. Uma nação que rejeitava a palavra do Senhor e assim perdeu o direito à herança do Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. E aí Deus levanta o profeta Jeremias para proclamar o seu juízo. Mas ninguém acreditou. Rejeitaram o profeta, rejeitaram a palavra que saía da boca do profeta, preferiram acreditar nos falsos profetas que estavam numa situação de privilégio, numa posição privilegiada diante do rei, diante dos príncipes, da corte de Israel, de Judá, e preferiram acreditar naqueles falsos profetas, e esses falsos profetas, com suas heresias, com suas falsidades, com suas falsas doutrinas e com suas mentiras, fazendo o povo acreditar que a verdade que saía da boca de Jeremias era mentira e que a verdade estava com eles, porque Deus havia levantado eles como profeta e não Jeremias. E então o povo resolveu acreditar no que era mais agradável, porque os falsos profetas, eles não levam o povo a enxergar o arrependimento, nem a ira de Deus, nem o juízo dele. Pelo contrário, eles desmentiam todas as palavras que saíam da boca de Jeremias e Jeremias passava por mentiroso, por traidor, porque estava a serviço de Nabucodonosor, que viria para castigar todo o povo de Judá. Então eles diziam: nós vamos nos aliar ao Egito, nós vamos fazer aqui as nossas alianças e vamos nos resguardar com o nosso exército e ninguém vai nos matar, nem destruir, nem invadir nossa cidade, nosso país, porque este profeta mente. Deus trará a paz, Deus trará o livramento para o seu povo, ele não castigará seu povo, aleluia. E ninguém acreditava em Jeremias e chamavam Jeremias de mentiroso e o lançaram na prisão e bateram e torturaram Jeremias. Enfim, e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, ou seja, quando maltrataram o profeta aí, calaram a boca, eita Deus, do profeta aí, disseram que o profeta não falava a verdade do Senhor, rejeitaram a palavra do Senhor, rejeitaram o próprio Deus. Aleluia! E esta nação rebelde tinha que ter o seu castigo. Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor. Jeremias fazia, eita Deus, fazia a vontade de Deus. Jeremias proclamava a palavra do Senhor, mas Deus, no momento certo, veio com o seu juízo e cumpriu com todas as profecias que saíam da boca de Jeremias. E Jeremias foi, eita Deus, poupado pelo próprio Nabucodonosor, porque Nabucodonosor sabia que tinha um profeta dentro de Judá que proclamava o juízo de Deus e que fazia com que eles dissessem que eles fossem ao arrependimento e se, eita Deus, dobrassem a palavra e a vontade de Deus para que fossem salvos, para que fossem poupados. E então Nabucodonosor, quando soube, disse: tem um profeta lá que é de Deus e disse que eu viria e que o povo de Judá devia render-se a mim. Eles não obedeceram mais, agora solta ele e poupa a vida dele. Aleluia. Deus faz assim. Coloca todos aqueles que se revoltaram contra Jeremias, se levantaram contra ele, em juízo, no castigo, e Jeremias ficou na bênção protetora do Senhor. Oh, glória, aleluia. Louvado seja Deus. Hoje não é muito diferente, não é? Deus tem julgado a terra, Deus tem julgado a sua nação, Deus tem feito muitas coisas que a gente nem imaginava que iria acontecer, mas um dia tudo isso teria que vir à tona. Há muitas coisas acontecendo no meio do povo de Deus, no meio do povo que é escolhido pelo Senhor, que não é para acontecer a idolatria, a corrupção, a inveja, as pessoas correndo atrás do braço da carne, as pessoas correndo atrás de vantagens pelo homem, aleluia, e através do homem eles querem propagar
a palavra de Deus como sendo espiritual, quando na verdade é só um pano de fundo para muitos se corromperem com a carne, com as suas ambições e as suas desonestidades diante dos olhos do Senhor, a sua hipocrisia, a sua idolatria, e vão lá para os púlpitos proclamar a palavra de Deus, mentindo, falseando, enganando e roubando. E é necessário que o Senhor tome uma providência. E é necessário que o Senhor faça cumprir com a sua palavra e venha com o seu juízo sobre a casa rebelde de Israel. Porque é a casa rebelde que está sendo julgada. Todos os que estão sofrendo as consequências destas coisas, desses dias incertos, desses dias de pandemia, de incertezas que estamos todos vivendo, com portas de templos fechadas, todos nós estamos sobre o julgamento do Senhor. Aleluia. Deus está vendo quem realmente é fiel e quem não é fiel. Deus está vendo realmente quem é honesto e quem é desonesto, até porque Ele sabe do coração de cada um. Senão Ele não teria vindo com esse juízo sobre as nossas vidas. A casa de Israel, rebelde, ela está na terra ainda, ela está ainda provocando a ira do Senhor, ela acende incensos que provocam a ira do Senhor, porque existe muita gente na face da terra, na presença, fingindo estar na presença de Deus, mas não passam de macumbeiros, não passam de gente desonesta, não passam de gente feiticeira, invejosa, não passam de gente mentirosa, falsa, que querem cada vez mais fazer com que as pessoas acreditem que elas são de Deus para continuar enganando, roubando, matando, destruindo e fazendo o que é mal diante dos olhos do Senhor por conta da idolatria ao dinheiro. Aleluia! Louvado seja Deus! O Deus dessas pessoas são normalmente pessoas que estão sempre desrespeitando a palavra de Deus, assintosamente fingindo estar respeitando as pessoas, quando na verdade passam a mão na cabeça daqueles que pecam, profanam o altar do Senhor, pecam diante da palavra de Deus, pecam em todos os momentos. Por quê? Porque não querem perder as vantagens financeiras ou uma posição ou um cargo de destaque, que também vai lhe levar ao fim, que é o ganho material. As formas mais ilícitas possíveis e imagináveis são as mais buscadas, são as mais queridas, aleluia, porque é necessário que assim seja, e que se fosse falar realmente a verdade do Senhor, ninguém seria tão simpático como é hoje. Quanta gente simpática, tanta gente politicamente correta dentro da igreja, não é verdade? Mas com Jesus, a verdade sempre aparece. Nem que Ele tenha que vir com o juízo dEle, com os castigos dEle, como Ele está vindo e julgando a todos nós. É necessário agora nos arrependermos de todos os nossos pecados, nossas falsidades, nossas mentiras, nossas desonestidades, tudo o que nós praticamos de errado diante da face do Senhor, subindo a púlpitos para pregoar a palavra de Deus contra os servos de Deus, contra a própria palavra de Deus. Pessoas que pregam e não vivem a palavra, pessoas que estão fingindo ser o que não é. É necessário que sejamos julgados, sim. É necessário que Deus venha com toda a pressa, com seu juízo sobre as falsas nações, os falsos profetas, os falsos cristãos e todos aqueles que estão idolatrando e com a sua hipocrisia, carregando o seu coração com a sua avareza, a sua ambição e a sua ganância e os seus roubos. Israel vivia assim no passado e Deus julgou, mandou que os caldeus invadissem Judá, destruíssem o templo, destruíssem a cidade e levassem todos em cativeiros, e aqueles que resistiram a ele foram mortos à espada. Aleluia! Porque o juízo de Deus é assim, é peste, fome, espada. Sempre foi. A natureza do homem é a mesma em todos os tempos. Então Deus
vem com seu juízo em todos os tempos, em todas as gerações, porque a idolatria, ela está cravada em nossos corações e é necessário nós nos arrependermos de todos os nossos pecados e nos afastarmos da idolatria ao dinheiro, à ganância. Eita, labaste, reina, labaste! Em nome de Jesus, Senhor, aleluia! É necessário que o Senhor venha a julgar toda a nação israelita. É necessário que o Senhor venha para julgar o seu povo. É necessário que nos arrependamos. É necessário que sejamos mais honestos diante de Deus. É necessário que sejamos mais fiéis, mais leais ao Senhor e à palavra dEle. É necessário que acreditemos mais nele do que no homem. Aleluia! Louvado seja Deus, tanta gente buscando, né? Braço de homem, para conseguir oportunidades, para conseguir coisas, ao invés de nos ajoelharmos e pedirmos a Jesus. Sabe por que não fazem isso? Porque o que querem não é para glorificar o nome do Senhor, mas sim a si próprio. E é por isso que hoje, e por muitas outras coisas, que estamos sendo julgados e as igrejas estão fechadas. O diabo não tem poder para fechar a igreja nenhuma. Se teve, foi porque Deus deu a ordem. O diabo só faz aquilo que Deus manda. E aquilo que é legal ele fazer. Quando há legalidade espiritual para ele agir, Deus concorda. Essa é a justiça do Senhor. Este é o juízo de Deus. Arrependam-se de seus pecados. Arrependam-se de seus pecados. Parem de contar mentiras. Parem de contar suas falsidades nos púlpitos. Parem de fingir que são servos de Deus. Parem! Sejam realmente servos para terem direito à herança do Senhor, porque se assim continuarem, Deus está prometendo aqui, como fez com Judá e os deserdou da sua palavra e de todas as suas promessas, Ele também fará conosco. Aleluia! Deus não muda. Nós estamos vivendo aí a pandemia. E agora? Como é que vai ser? Vamos nos ajoelhar diante do Senhor, nos arrependermos dos nossos pecados, fazemos o que é reto diante dos olhos dele, ou vamos continuar fingindo? Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Arrependa-se enquanto há tempo, porque Jesus está voltando. Arrependa-se. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos.